Olá, seja bem-vindo no vídeo dessa semana, onde nós vamos falar sobre fusão de sensores e tentar responder a seguinte pergunta: será que dois sensores ruins podem formar um sensor bom? Então já sabe, se esse conteúdo é útil, deixa um like e se inscreve no canal, porque não custa nada para você, mas dá uma força aqui para mim, certo? E hoje nós vamos falar de fusão de sensores. Fusão de sensores nada mais é do que o conjunto de técnicas que tem como objetivo juntar os dados de diferentes sensores para formar um dado que é de certa forma mais confiável. Uma das técnicas para fazer isso, que é aquela que nós vamos ver neste vídeo, é o filtro complementar. Outras técnicas, tais como o filtro de Kalman, poderão ser abordadas em vídeos futuros. E para explicar o filtro complementar, eu vou utilizar nesse vídeo uma aplicação prática. O sistema que vamos utilizar como exemplo nesse vídeo, ele é o helicóptero com 1 grau de liberdade. Ele tem essa forma que está mostrada na tela, onde a hélice pode movimentar esse sistema em apenas um sentido de rotação. Então vamos pegar aqui uma cor bem chamativa. Isso aqui só pode se movimentar. Cadê a cor? Vou pegar uma cor aqui. Isso aqui só pode se movimentar neste sentido de rotação, certo? E quais sensores que estão instalados nesse sistema? Dois sensores. Nós temos um acelerômetro e um giroscópio. O giroscópio, ele é um sensor que mede velocidade angular. A saída desse sensor é, portanto, em graus por segundo. Logo, é muito claro notar como esse sensor se relaciona com ângulos, visto que ele mede a taxa de variação dos ângulos. Já o acelerômetro, ele mede a aceleração e pode não ser muito claro como que ele pode ser utilizado para medir ângulo. Esse sensor, ele tem um eixo X e um eixo Y. O eixo Z, portanto, pela regra da mão direita, está saindo da tela, mas ele é irrelevante. Aqui, nós vamos ter a aceleração gravitacional, que é 1g, decomposta nos eixos X e nos eixos Y. Portanto, medindo a aceleração nesses dois eixos e fazendo uma relação trigonométrica, é possível medir o ângulo de inclinação desse sistema. Com isso que eu apresentei, pode parecer muito simples medir o ângulo do sistema, mas nem tudo é um mar de rosas. O nosso objetivo é muito simples. Nós queremos medir o ângulo durante o experimento que vai aparecer na tela agora. Esse experimento nada mais é do que o sistema indo do máximo ângulo em um sentido para o máximo ângulo no outro sentido. Durante esse experimento, nós coletamos os dados de todos os 6 sensores instalados nesse sistema. Esses 6 sensores nada mais são do que os 3 eixos de acelerômetro e os 3 eixos do giroscópio. Os dados coletados destes sensores estão aparecendo na tela agora. Vamos notar algumas coisas interessantes. Na aceleração, o eixo Z, que é aquele que está perpendicular ao plano da tela, ele é praticamente irrelevante. Por quê? Porque o vetor da aceleração gravitacional não tem componente nesse sentido. Quando nós analisamos o giroscópio, nós notamos que o giro acontece justamente sobre o eixo perpendicular à tela e, portanto, não existe rotação no eixo X
e não existe rotação no eixo Y. O único eixo relevante para os dados adquiridos do giroscópio é o eixo Z, porque nós temos esse sentido de rotação aqui. Uma outra coisa interessante de se notar é o seguinte: sempre que existe uma variação brusca de movimento do sistema, ou seja, o mesmo está submetido a uma aceleração, nós temos dois fenômenos sobre o acelerômetro. Nós temos essa aceleração e nós temos a decomposição do vetor gravitacional. Como o acelerômetro ele não tem como distinguir o que é a aceleração causada pela aceleração gravitacional e o que é uma aceleração de fato, isso acaba influenciando nos resultados. É por isso que, apesar de não existir aceleração gravitacional no eixo Z, quando o sistema bate na outra extremidade, esse eixo ele é sujeito a uma aceleração, porque todo o sistema chacoalha. Isso pode ser visto nessa animação que está aparecendo embaixo da tela. Quando nós calculamos o ângulo a partir da aceleração gravitacional, nós estamos utilizando uma relação trigonométrica. Nós temos a aceleração no eixo x, a aceleração no eixo y, e nós estamos interessados neste ângulo. A tangente deste ângulo é o cateto oposto, aqui está o ângulo reto, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Logo, o ângulo nada mais é do que o arco cuja tangente é a y sobre ax. Essa relação trigonométrica dá origem ao ângulo que está mostrado no gráfico. O grande problema é que quando o sistema é submetido a acelerações externas, ou seja, ele não está exclusivamente sob o efeito da aceleração gravitacional, o ângulo medido com o acelerômetro mostra muito ruído. De forma que, apesar do sistema ter variado apenas entre ângulos de mais 20 e menos 20 graus, o ângulo medido pelo acelerômetro apresenta picos de mais de 60 graus. Se isto estivesse sendo usado em um sistema de controle, onde esse ângulo determina a tensão aplicada em um motor, nós teríamos uma alta tensão aplicada neste motor, que poderia causar saturação do sistema de drive ou um estresse grande ali no atuador. Além disso, é óbvio que esse sinal não representa o que de fato aconteceu no sistema. Então, medir o ângulo só com acelerômetro não é uma boa ideia. Então, talvez seja uma boa ideia medir o ângulo só com giroscópio. Quando nós medimos o ângulo só com o giroscópio, nós obtemos os dados que estão aparecendo na animação no fundo da tela, que também estão representados neste gráfico. Aqui nós vemos uma coisa interessante. Apesar de no início o sistema estar parado, o ângulo ele está variando constantemente. A mesma coisa ocorre quando o sistema chega na outra extremidade, onde apesar de ele estar em repouso, o ângulo continua se alterando constantemente. Por que que isso acontece? Se nós voltarmos lá no primeiro gráfico e dermos um zoom na saída do giroscópio para o eixo Z, nós vamos perceber que este sensor tem um offset. O que é isso? Mesmo com o sistema parado, existe aqui uma pequena diferença entre a saída do sensor e o zero. Ou seja, quando ele deveria medir zero, ele mede um valor bem pequenininho, mas que não é zero. Como a saída do sensor é a taxa de variação do ângulo, ou seja, é a derivada do ângulo, se nós quisermos recuperar o ângulo em si, nós temos que integrar os dados medidos pelo sensor. E como existe esse pequeno offset, a integral de um valor constante é um valor que varia no tempo. E é por isso que nós vemos essa variação. Essa variação ela é aleatória, ela não necessariamente precisa ser decrescente, ela poderia ser crescente. E ela é uma variação constante que acontece mesmo com o sistema em repouso.
Esse é um problema da medição com giroscópio. Um outro problema é que, como a medição do ângulo depende da integral, nós temos que fornecer o valor inicial, ou seja, qual ângulo o sistema estava quando nós começamos a integrar os dados. Nesse caso, o sistema estava em 20 graus. Esse valor eu só obtive analisando os dados do ângulo com acelerômetro. Ou seja, a medição do ângulo com giroscópio ainda assim depende de uma informação que tem que ser obtida com outro sensor ou de outra forma. Então não importa se você decide medir o ângulo só com acelerômetro ou só com giroscópio. Nenhum dos dois sensores sozinhos vai dar conta do recado. Então nós temos que bolar uma forma de unir as duas informações. E a forma que pode ser usada é o filtro complementar, que parte da seguinte ideia muito simples. A medição do ângulo com acelerômetro, ela é boa desde que o sistema esteja relativamente parado ou se movendo bem devagar. Em termos frequenciais, isso significa que a medição do acelerômetro é boa para frequências baixas. Já a medição com giroscópio, ela é boa para frequências altas. Note que durante o ensaio, onde o sistema estava submetido a acelerações, quando ele batia no outro fim de curso, o sistema se comportou adequadamente. Ele não apresentou nenhum pico. Então, essa medição é boa para altas frequências. Porém, como vimos, devido a esse problema de drift causado pela integração do offset, esse sensor não é bom para baixas frequências. Ora, a ideia do filtro complementar é muito simples. Eu vou fazer um filtro passa-baixas e um filtro passa-altas. No filtro passa-baixas, eu vou colocar o ângulo medido pelo acelerômetro. Por quê? Porque nós vimos que essa informação ela é confiável em baixas frequências. E, portanto, ao passar pelo filtro passa-baixas, nós eliminamos as altas frequências que não são confiáveis. Nós fazemos o oposto com o ângulo informado pelo giroscópio. Como ele é confiável em altas frequências, nós passamos essa informação por um filtro passa-altas, eliminando as baixas frequências que não trazem informações confiáveis. Depois, nós somamos as duas informações e temos o ângulo do filtro complementar. FC de filtro complementar. Por que ele é chamado de complementar? Porque a soma do módulo do filtro passa-baixas com a soma do módulo do filtro passa-altas é igual a 1 em todas as frequências. Ficou confuso? Então eu vou colocar no canto da tela o diagrama de Bode dos dois filtros. Note que para qualquer frequência que nós analisemos, como por exemplo essa aqui, nós vamos ter o filtro em azul passa-baixas e o filtro em vermelho passa-altas, cujo módulo é igual a 1. Nós vamos ter aqui um valor, digamos, de menos 25 dB. Aqui nós vamos ter um valor muito próximo de 0 dB, mas um pouco menor, de forma que a soma nessa frequência é igual a 1. E isso é verdade para todas as frequências, como por exemplo essa frequência de cruzamento aqui. Nós temos um valor em dB para o filtro passa-alta igual a um valor em dB para o filtro passa-baixa e a soma dos dois valores é igual a 1. Isso garante, matematicamente, que a saída do sensor ela tem módulo unitário com relação à soma de entradas para todas as frequências. Não necessariamente a relação de fase é constante. Nós notamos que para certas frequências, nesse caso nós temos fase 90, a diferença de fase 90, e para outras frequências lá no fim nós temos diferenças de fase 180. Mas isso não é o propósito dessa implementação de filtro que eu estou mostrando.
Como que nós poderíamos projetar no domínio da frequência de tempo discreto esse filtro? Um filtro passa-baixa, ele vai exigir um polo. Então nós podemos dizer aqui que o filtro passa-baixa, ele vai ter um polo em A. Quando nós temos a frequência DC, ou seja, ângulo constante, nós gostaríamos que o módulo desse filtro passa-baixa fosse 1. Quando nós temos frequência zero, ou seja, um sinal constante, Z é igual a 1. Então nós vamos ter que colocar 1 menos A no numerador. Isso forma um filtro passa-baixa, que na frequência zero tem ganho igual a 1. Agora nós temos que projetar um filtro passa-altas. E nós temos a relação de que o passa-baixa mais o passa-alta tem que ser igual a 1. Isso faz com que o filtro passa-alta seja igual a 1 menos o passa-baixas. Isso é 1 menos 1 menos A dividido por Z menos A. Multiplica em cima e embaixo nesse 1 por Z menos A. E junta as frações, porque elas têm o mesmo denominador. Z menos A, menos 1 mais A. A com o seu oposto se anula e nós vamos ter o filtro passa-alta, cuja função de transferência é Z menos 1 dividido por Z menos A. E nós temos agora a representação na frequência, tanto do filtro passa-baixa quanto do filtro passa-alta, garantindo matematicamente que a soma dos módulos é igual a 1. E isso completa o nosso filtro complementar, desde que a gente escolha um valor numérico para a variável A. Esse valor ela pode estar entre 0 e 1. Escolher o valor de A é indiretamente escolher a frequência de corte desse filtro. Como que a variável A, que aparece nas funções de transferência discretas, está relacionado com a frequência de fato? Para responder essa pergunta, a gente usa o livro do Ogata, de controle discreto, onde a gente sabe que Z é igual a E na TS. Vamos olhar aqui. Nós temos um polo, tanto no passa-baixas quanto do passa-altas, que está localizado em Z igual a A. E, portanto, no domínio do tempo contínuo, nós substituiríamos Z por A, que é o polo, tiraríamos o logaritmo natural dos dois lados e dividiríamos os dois lados por t. Então isso representa um polo no logaritmo natural de A dividido por t maiúsculo, que é o período de amostragem da coleta de dados. Já no passa-alta, nós temos um zero no numerador. Então, o zero do passa-alta, ele fica em Z menos 1 igual a 0, portanto, em Z igual a 1, e nós vamos ter 1 igual a E elevado na TS, logaritmo natural dos dois lados, logaritmo natural de 1 é 0, porque E elevado a 0 é 1, igual a TS, divide os dois lados por T, S igual a 0. Portanto, o passa-alta ele tem um zero na origem, e é por isso que ele zera frequências nulas. Ele zera valores constantes. Eu vou mostrar para vocês como que é a saída do filtro complementar para diferentes valores de A. Primeiro, nós vamos olhar nas extremidades. Eu vou escrever aqui embaixo as funções de transferência dos dois filtros. Quando nós fazemos A igual a 0, nós simplesmente estamos colocando toda a ponderação sobre
o filtro passa baixas e nada da ponderação sobre o filtro passa alta. E, portanto, o dado de saída ele vai ser igual simplesmente ao ângulo medido pelo acelerômetro, com todos os ruídos que aqueles dados têm. Na outra extremidade, quando nós fazemos A igual a 1, nós estamos colocando toda a ponderação no filtro passa altas, de forma que o ângulo na saída do filtro complementar ele é todo composto pela medição de ângulos com giroscópio, tendo o problema de drift característico desse sensor. A mágica acontece quando nós escolhemos um valor de A entre esses dois extremos. No caso dessa aplicação, bons valores de A ficaram entre 0,9 e 0,99, onde nós notamos algumas coisas. Primeiro, o valor, quando o sistema não está sofrendo mudanças bruscas de ângulo, ele tende para o valor real. Isso é visto por esse movimento de acomodação aqui, que está tendendo assintoticamente para 20 graus, e este movimento de acomodação aqui, que está tendendo assintoticamente para um valor próximo de menos 20 graus, que são os valores onde o sistema para de fato. Porém, no meio, quando o sistema está se movimentando e principalmente quando o sistema bate no outro fim de curso, nós não vemos nos ângulos picos bruscos. Por exemplo, aqui, o ângulo ele sempre ficou próximo de um valor que poderia ser considerado o valor real, nunca tendo picos como acontecem na medição só com acelerômetro. Portanto, se um sistema de controle estivesse se baseando nestes dados para calcular o valor de atuação colocado no motor, não haveria, muito provavelmente, saturação no atuador, picos excessivos de tensão aplicados no motor, nem fenômenos desse tipo. Eu acho que nessa aplicação eu ficaria com valores de A entre 0,95 e 0,97. Por quê? Porque com A igual a 0,99, por exemplo, o tempo de acomodação ele pode ficar muito grande. Aqui nem parece que vai acomodar. Mas de fato, se A for menor do que 1, ele deve acomodar, mesmo que isso demore muito tempo. No filtro complementar, o grande desafio é propor o valor de A. Para isso é necessário levar em conta o tempo de amostragem, porque o período de amostragem influencia em qual frequência no tempo contínuo esse A representa. Nesse caso, o sensor está amostrando a cada 50 milissegundos em todos os exemplos, porque foram usados os mesmos dados. Se eventualmente eu trocasse o sensor para 100 milissegundos, eu teria que ajustar o A, porque o A em 50 milissegundos corresponde a uma frequência de corte, o A a 100 milissegundos representa outra frequência de corte. É necessário levar em conta, além do período de amostragem do sensor, a dinâmica do sistema. Se o sistema ele tem dinâmicas rápidas, ou seja, ele apresenta altas frequências na sua resposta, ou não. Isso pode influenciar em qual frequência de corte você deseja para os filtros. Também é necessário levar em conta os aspectos técnicos do controlador que você está implementando, em qual microprocessador esse controle está rodando, qual que é a frequência que ele consegue processar os cálculos de controle e amostrar os sensores. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Por isso eu sugiro que sejam feitas simulações, se escolham alguns valores de A e que se teste eles na prática. Em vídeos futuros eu quero implementar um sistema de controle nesse helicóptero de 1 grau de liberdade e testar também diferentes algoritmos de fusão de sensores. Ficamos por aqui. Na tela está mostrando como que é o ensaio quando usamos filtro complementar. Esse conteúdo deu trabalho para fazer, portanto, se você gostou, deixa um like, não custa nada para você e ajuda bastante o canal. Nos vemos na semana que vem com outro vídeo relacionado à teoria de controle. Um forte abraço e até lá!